Salve empreendedores, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Desafio de Empreender. Hoje, mais uma convidada aqui que eu resolvi trazer, que vai com certeza compartilhar vários insights com a gente, vai te ajudar eventualmente a tomar uma decisão de empreender ou não, trazer novos desafios, empresas de ramos diferentes do que já trouxe de pessoas aqui. Então, Elisângela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast, um prazer ter você aqui. Obrigada, Rafael, obrigado pelo convite. Seja muito bem-vinda e, como a gente já costuma fazer aqui para a gente começar, queria que você contasse um pouco da história da Elisângela. Se você quiser partir para o lado mais pessoal ou já direto para a carreira, fica à vontade aí para contar para a gente. Muito bem. Então, eu sou Elisângela Schmidt, eu sou a diretora, fundadora do Grupo Líder Seg. O Grupo Líder Seg ele tem 16 anos de história, né? Nossa sede fica aqui em São José dos Pinhais, aqui, inclusive próximo aqui de onde nós estamos. A empresa é de vigilância armada, escolta armada, terceirização de mão de obra de limpeza e conservação, monitoramento de sistema de segurança, projetos e instalação de sistemas. Então, assim, é um segmento da segurança privada que geralmente não é habitual ver uma mulher liderando à frente de um negócio que é predominantemente liderado por homens. Então, já começa aí o desafio. Mas, contando um pouquinho da trajetória, os desafios da minha vida antes de empreender com o Grupo Líder Seg, vou tentar resumir um pouco da minha trajetória e contar um pouquinho de quem eu sou. Quem é a Elisângela Schmidt? Quem é a Elisângela à frente do Grupo Líder Seg? A Elisângela Schmidt é uma jovem, nascida em São José dos Pinhais. Tenho hoje 42 anos. Meus pais operários. Meu pai trabalhava na Companhia Providência, que hoje acho que é até outro nome, não me lembro qual é, mas muito conhecida aqui como Companhia Providência. Trabalhou 24 anos lá como chefe de setor. Minha mãe trabalhava na Artex, indústria têxtil, que agora não existe mais aqui, agora acho que foi para a Bahia, né? Mas era uma grande indústria que empregava muitas pessoas. E assim eles criaram uma família com 4 filhos, né? Eu, mais uma irmã e 2 irmãos. Uma vida bem difícil, né? Uma vida bem regrada, não tinha muitos luxos, muitas oportunidades. Estudei em escola pública, precisei começar a trabalhar muito cedo, muito jovem, para poder contribuir com o sustento da família, porque, de fato, meu pai fazia de tudo que podia, mas ele não podia dar o que a gente esperava como pré-adolescentes, né? O que os amiguinhos tinham, enfim. Ele não tinha como nos dar, porque realmente a renda era pouca, ele estava construindo uma casa, era 4 filhos para sustentar, minha mãe ajudava também com o trabalho dela, mas a soma do salário do ordenado dos 2 não era suficiente para manter uma família. Era o e básico mais 4 ali, né? filhos. Era o básico. Então, se a gente queria alguma coisa diferente, eu e os meus irmãos, nós tínhamos que ir atrás, né? Eu sou a terceira filha, né? Então, tenho o mais velho, tenho uma irmã que é um ano mais velha que eu, 3 anos de diferença cada um. Aí veio o mais novo, que deu 5 anos de diferença, né? Que é o Evandro, meu irmão mais novo. Mas nós 3, os mais velhos, a gente sempre... quando a gente começou a querer ter coisas diferentes, nós tivemos que trabalhar para conquistar. Começamos todos a trabalhar muito, muito jovens, 13, 14 anos. E eu também comecei a trabalhar aos 13 anos, 13 para 14 anos, meu primeiro emprego, minha primeira carteira assinada, justamente para essa questão de poder ter alguma coisa diferente do que os pais podiam proporcionar. Trabalhei na lavanderia Losville, que é uma lavanderia, meu primeiro emprego, que é uma lavanderia bem tradicional, que existe até hoje ali na Avenida Rui Barbosa. A dona Rose Berti, eu tenho muita gratidão a ela pela oportunidade que ela me deu no começo. E comecei dos 13 para os 14 anos a trabalhar ali como uma assistente. Comecei a namorar, né? E Desde nova cedo também, nova, muito jovem, comecei a namorar. E acabei passando pelo que muitas meninas passam. Acabei tendo uma gravidez precoce. Aos 15 anos eu engravidei e meu filho nasceu aos 16. Então, era aquela história, uma criança cuidando de outra, né? Então... Com essa gestação prematura, eu tive que pausar muitos planos da minha vida. Muitas coisas que eu tinha planejado para a minha vida, eu tive que pausar em razão da criança que estava por vir. Inclusive, eu não consegui concluir naquele momento o ensino médio, que eu tive que concluir depois da gestação, porque era trabalho,
né, que era necessário. Aí o trabalho se tornou ainda mais necessário, porque eu tinha um filho que estava por vir. E meu esposo também, ele tinha um emprego, ele é funcionário do Estado, né? Mas também a renda era pouca naquela época, ele tinha outras situações de família também que ele tinha que ajudar, contribuir, enfim, não sobrava muita coisa. Então, não me podia me dar o luxo de ficar sem trabalho naquele momento, principalmente. E aí, aquela questão da gestação, os mal-estar, e o ganho de peso, o trabalho, a rotina de trabalho, e pegar ônibus, e vai trabalhar, e tudo mais. E isso tudo me levou a desistir da escola, naquele momento. Eu estava no 2º ano do ensino médio. Aí eu parei de estudar para ter o meu filho, para concluir aquela gestação e ter o meu filho. Parei na metade do 2º ano do ensino médio. Pausei e fui, né, cuidar do meu filho. Nós nos casamos com o pai do meu filho, embora fosse um namoro, uma gestação prematura, uma coisa que aconteceu sem planejamento, mas a gente se casou e acabou dando certo o relacionamento, né? E fomos viver juntos e buscar o nosso futuro. Voltei a estudar depois de um certo tempo, porém, só concluí o ensino médio e não consegui fazer nenhum curso superior, porque realmente era trabalhar e cuidar de filho, e pensar na casa, e pensar no que você vai fazer, que futuro que você vai ter e tal, né? Uns anos se passaram, fiquei por 4 anos, mais ou menos, trabalhando na lavanderia com a dona Rose, ali, no Losville. Muitas pessoas que eu convivo hoje, que eu conheço hoje, me conhecem desde aquela época, né? Me conhecem porque eu gosto muito de conversar. Eu gosto muito de me comunicar e eu gostava muito de estar no balcão atendendo as pessoas. Então, o cliente chegava para entregar a roupa para deixá-la para lavar, eu fazia a notinha, tirava o pedido e tal, pesava as peças, contava as peças, fazia esse trabalho. E ali eu conversava, fazia amizade. Então, hoje, no meu convívio social, muitas pessoas que eram clientes da lavanderia me conhecem daquela época. Então, foi uma época muito boa que eu aprendi bastante. Eu amadureci bastante. Amadureci em relação à vida profissional e também a vida pessoal, que as circunstâncias me fizeram amadurecer. Se obrigou, né? Forçada, né? Mas foi uma escolha, foi um momento que foi muito difícil, mas que eu tenho muita gratidão, porque meu filho hoje está com 26 anos e eu o amo muito. Hoje eu sou uma mãe jovem, hoje a gente troca uma ideia assim de parceiro, de amigos, e essa experiência é muito boa, então foi muito válida. E passei uns 4 anos trabalhando na lavanderia. E aí, meu esposo, ele é maranhense, ele me convidou para ir para o Maranhão, passar uma licença que ele tirou do trabalho dele, passar 2 anos no Maranhão. Eu concordei com isso, viver essa nova experiência também. Peguei meu filho e nós 3 fomos para o Maranhão, né? Onde a família dele já estava instalada, já morava, já residia. E fomos para lá. E chegando no Maranhão, eu consegui um trabalho como recepcionista de uma concessionária. Uma concessionária de veículos da Chevrolet, da marca Chevrolet. Então, eles estavam procurando alguém para ser recepcionista, porque lá só tinha um quadro de vendedores. Lá é muito quente mesmo, é 40 graus. E os vendedores ficavam todos nas suas salas com ar-condicionado, fechadinhos, porque realmente o calor é intenso. E eles queriam... E às vezes os clientes chegavam e circulavam pelo pátio da concessionária, que era um pátio aberto. Circulavam entre os carros e os vendedores não observavam, não viam, porque estavam todos na sala. Então, eles contrataram uma recepcionista, que no caso fui eu, para que ficasse lá no calor, eu do sul, Nossa chegar Senhora. lá no Maranhão, no interior do Maranhão, né? E ficar lá na parte mais quente para verificar quando um cliente chegasse, fazer a abordagem inicial e a partir dessa abordagem eu chamar um consultor, né? Para fazer o atendimento daquele cliente. E esse foi meu trabalho lá. E aprendi, comecei a observar como os vendedores atendiam, comecei a observar o que eles falavam, qual era a abordagem deles, o que tinha de diferenciais nos carros, o que se falava no momento de uma venda, mas assim, mais pelo fato de eu estar ali presenciando aquela rotina e a abordagem deles. E o que acontecia? Às vezes, chegavam umas pessoas meio sem... Não muito bem vestidas, ou, né? Mais simples. Mas lá é muito comum. Você olha a pessoa muito simples, você acha que ela não tem condição de comprar um carro, se você for fazer um pré-julgamento, né? Mas, às vezes, a pessoa tem muito dinheiro.
E essa história até é uma história que muitos falam e Sim. acontece mesmo. O pessoal até faz isso de Isso. maneira... Às vezes até como um cliente oculto, né? Exatamente. Aí acontecia de, às vezes, chegar uma pessoa, isso aí não vai comprar nada. E você chamava um vendedor, eu tô ocupado. Chamava o outro, estava no telefone. Então, às vezes eu ficava ali sem saber o que fazer para ganhar tempo com o cliente, para que alguém fosse atender, porque eles taxavam e não queriam sair do conforto do Esse ar-condicionado. nem vale a pena eu ir lá porque eu não vou vender, né? Não queriam sair do conforto do ar-condicionado para ir atender aquele cliente. Daí eu não sabia se oferecia um café, uma água, né? O vendedor já vem, até que conseguia alguém para atender. Isso aconteceu algumas vezes. E aí teve uma situação que chegou um casal, né, olhando o carro, e aconteceu essa situação deles ficarem circulando, eu atendendo, sendo simpática, dando atenção, oferecendo um café, oferecendo uma água, e não conseguia um consultor que fosse. Todos estavam ocupados, né, para atender aquele casal. E aí eu comecei a explicar do carro. Eles começaram a me perguntar e eu fui explicando. Então, esse carro é isso, modelo tal, né? Ele não vem com esse acessório, tem que comprar a parte. Mas eu não sabia nada de preço, eu não sabia nada da parte burocrática. Eu só sabia o que eu ouvia os demais falarem, né? Ao tanto ver, né? Você acaba... e a curiosidade também. E eu só sabia o que os outros falavam. E fui explicando para aquele casal. Aí, quando o vendedor veio na direção do casal, o senhor falou assim, não, eu não quero mais ser atendido por você. Eu quero comprar esse carro e eu quero que ela venda para mim. Só que eu era a recepcionista, como que eu ia vender o carro, né? Ele falou, não, eu não quero nenhum outro vendedor, porque eu estou vendo ela chamando, um vendedor chama outro e ninguém vem. E ela me explicou já o que eu precisava saber sobre o carro e é esse carro que eu vou levar. Nossa. E eu quero comprar com ela. Aí eu falei, tá, e agora o que eu faço? Daí eu falei, eu vou chamar o gerente e vou explicar a situação. E chamei o gerente da concessionária e expliquei, olha, a situação é essa. E ele falou que quer comprar o carro comigo. Eu já falei que ele não pode comprar o carro comigo, tem que ser com o vendedor. Aí o gerente foi lá, concluiu o atendimento, entendeu a situação, né? O que tinha acontecido. O cliente compartilhou com ele o que ele viu, o feedback dele. E ele falou assim, não, tudo bem, então eu vou fazer aqui a parte burocrática. O próprio gerente fez a parte burocrática de tirar pedido, de ver se tem no estoque, de ver valores, de negociação de preço, essas coisas todas. Ele mesmo fez. E aí, os vendedores, né? Tá, e a venda vai para quem, né? Porque é aquela história, né? Tem a comissão ali. Tem a comissão. Daí, quando vem a comissão... E era um carro, Rafael, que estava todo personalizado. No lançamento do Celta, da Chevrolet. O Celta vinha pelado, né? Vamos falar o português. Ele vinha peladão e você enfeitava ele. Você colocava aerofólio, né? Spoiler, saia lateral. Você enfeitava ele, deixava ele todo personalizado. Rodas de liga leve, tudo isso. E o acessório era algo que dava muito retorno financeiro para a concessionária e também para o vendedor, porque o comissionamento era muito bom. Então, aquele carro que ele comprou era todo equipado, todo personalizado. Então, a comissão ia ser muito boa. E aí, os vendedores começaram, e quem que vai ser a comissão e tal? O gerente levou essa informação para o diretor da concessionária. Né? Olha, aconteceu essa situação assim, assim, assado. E nós tínhamos reuniões semanais na concessionária, onde a recepção participava, os vendedores participavam. E nessa reunião, que aconteceu nessa semana dessa venda, foi levado até a direção esse fato. E aí, como sugestão do gerente, que eu me passasse a ser a vendedora também, uma vendedora também. Lógico, os vendedores não gostaram muito, né? O time comercial não gostou muito, porque até então era para eu ser a recepcionista, uma auxiliar deles. E aí eu passei, naquele momento, o diretor instituiu que então eu passasse a ser também vendedora, como eles. E o que ele alegou? Se vocês não valorizaram o empenho da empresa em ter alguém para auxiliar vocês, ela tendo a dificuldade de chamar, o fato só de vocês não precisarem estar acompanhando, olhando, só ir até o cliente e atender quando fossem solicitados e vocês não levarem em consideração esse empenho da empresa para facilitar o trabalho de vocês e não atenderam o cliente da forma com que deveria, então, a partir de hoje, vocês não têm mais esse apoio. E a Elisângela passa a ser vendedora como vocês, só que eu continuei na parte externa, né, do atendimento. Da mesma forma, só que uma função diferente. Exatamente. Eu deixei de ser recepcionista, fiquei na parte externa, na minha mesa de recepção, porém, agora eu era a vendedora. Ele falou assim, e tem um diferencial, agora ela está lá fora, na frente de vocês. E ela vai poder atender o cliente que ela quiser,
porque ela vai ver primeiro. Então, vocês vão ter que ser espertos e ficar observando, porque senão ela vai atender todos que chegarem. Deu uma chacoalhada na turma lá. Deu uma chacoalhada, porque realmente era necessário, porque algumas situações era bem complicada, né? Para o cliente passando e não... Enfim, foi dessa forma que eu me tornei vendedora de automóveis 0 quilômetro, de uma concessionária autorizada Chevrolet. E aí fui fazer os treinamentos, né? Fui fazer minha capacitação para entender mais do produto, dos acessórios, do segmento, né? Dos valores, de negociação. Fui me capacitar para isso. Aham. E trabalhei por 2 anos nessa concessionária Chevrolet, que foi o período em que nós ficamos morando lá, eu e meu esposo, no Maranhão. E aí a gente decidiu retornar a Curitiba, mas como eu já tinha experiência em concessionárias, eu voltei para cá com essa experiência, com essa bagagem já, e fui buscar emprego também no mesmo segmento, no ramo de concessionárias. E trabalhei na CCV, no Tarumã e na Avenida Batel. Hoje na Avenida Batel nem existe mais, mas na época eu trabalhei nas duas. E trabalhei também na Metrosul, que hoje é a Vale Sul. Trabalhei tanto na Vale Sul, na Metrosul São José, que hoje é a Vale Sul, quanto na Metrosul Curitiba, né? Que fica lá na Marechal Floriano. E com isso a minha experiência no ramo de automóveis aumentou. O perfil do cliente do Maranhão, do Nordeste, é muito diferente do perfil do cliente do Sul. O perfil do cliente do Nordeste, ele quer comprar o carro, ele não é muito técnico, ele não quer muitas especificações técnicas. O perfil do cliente do Sul, ele é muito mais exigente, ele quer muito mais informação, você tem que estar muito mais preparado. Você tem que estar muito mais firme na tua posição de saber responder o que eles te perguntam. Sem contar que a gama de concessionárias, né, a rede de concessionárias concorrentes é muito maior. Então, você tem que ser mais convincente, tem que estudar mais, tem que estar mais preparado, porque aqui é mais difícil de vender carro do que era lá. E aqui eu permaneci no ramo de automóveis por mais alguns anos. Engravidei do meu segundo filho, a diferença dos 2 filhos é de 7 anos, então eu engravidei do meu segundo filho, porque já era um momento que o filho mais velho queria um irmão, aquela coisa toda, né? E meu esposo também queria ter mais um filho, e ainda trabalhando na concessionária, engravidei do segundo filho. Concluí até meu afastamento, né, para gestação, né, meu afastamento como é que fala? Do período de licença maternidade. Continuei trabalhando lá. Quando eu retornei da licença maternidade, aí eu pedi o meu desligamento da concessionária, porque era um momento que era outro bebê, outra rotina, enfim, dar um tempinho para ficar com eles, com o mais velho de 7, com o bebezinho recém-nascido. E pedi um tempo da concessionária e fiquei 1 ano e meio com o meu filho mais novo. Passado-se um tempo, eu retornei de novo. Quando eu decidi por voltar ao mercado de trabalho, retornei de novo para concessionárias. Só que aí eu retornei para Ópera, na época, Ópera Peugeot, aqui em São José dos Pinhais. Mudei a marca, né? Trabalhei muitos e muitos anos na Chevrolet. E aí, quando eu retornei ao mercado de trabalho, a oportunidade que surgiu foi na Peugeot, foi na Ópera. Então, voltei para a Ópera Peugeot e segui minha carreira no ramo de automóveis. Porém, eu encontrei dificuldades de alguém para cuidar do meu filho, né? Aquela coisa, né? Você colocar em escolinha fica muito custoso e você pagar alguém para ficar, você tem que acertar a pessoa. Então, eu comecei a ter essas dificuldades de achar alguém para ficar com meu filho. E também, nesse decorrer de tempo, o segmento de concessionária, que antes era um segmento muito vantajoso financeiramente, né? A gente recebia uma comissão muito boa pelas vendas, com algumas questões de sindicato, algumas políticas novas, né, do segmento, eles diminuíram muito a parte de comissionamento. Então, não era mais tão vantajoso, né, você se manter na concessionária. Quando eu comecei no segmento e quando eu vim para Curitiba, era muito vantajoso. A gente tinha uma remuneração muito boa, a gente conseguia ter uma comissão muito bacana para você ter uma qualidade de vida boa. E chegou nesse momento, eu estava com um filho pequeno, o trabalho era bem puxado, porque você trabalha em concessionária, hoje eu nem sei como está. Eu acho que hoje fecha aos domingos, mas naquela época não fechava os domingos. Então, a gente trabalhava de segunda a segunda, a gente fazia os feirões, você deve lembrar dos feirões, Carrefour, Champagnat, feirão no Big, das Torres, aqueles feirão que se passava o final de semana inteiro,
Saía de manhã de casa e praticamente voltava só às 8 da noite. Saía às 8 da manhã e voltava às 8 da noite, na sexta, no sábado, no domingo. Chegava no domingo, ao final do feirão, você ainda tinha que ajudar a organizar, a tirar os veículos da feira, a conduzir para a concessionária. Nossa. Então, era bem puxado. A gente ganhava dinheiro, mas era trabalhoso. E aí, com essa questão da remuneração menor, deixou de ser interessante. E a questão do filho. E eu comecei a pensar em outras formas de ganhar dinheiro. Como que eu posso ganhar dinheiro de outra forma? Como que eu posso ganhar dinheiro para ter tempo de qualidade com meu filho? Como que eu posso, né, vou mudar de segmento, vou fazer o quê? E trabalhando na Peugeot, eu atendi um empresário aqui da nossa cidade, que ele foi comprar um carro para sua empresa. E essa empresa é uma empresa de segurança, né? Então, ele foi lá em busca de buscar um carro para o departamento técnico e, coincidentemente, eu o atendi. E ele comprou o carro comigo, só que ele me pediu que eu fosse entregar esse veículo na empresa dele, né? Uhum. É um costume, ele já tinha por hábito comprar os carros, mas queria que entregasse na plataforma, né, lá na empresa. E eu fui fazer esse pedido dele, atender esse pedido de entregar esse veículo na plataforma lá na empresa. Quando eu fui fazer a entrega técnica do carro na empresa dele, ele me convidou para conhecer toda a estrutura da empresa, para me explicar o que era o segmento, o que eles faziam. Me mostrou todos os departamentos, como funcionava, né? Lógico, uma visão bem genérica, assim, bem básica da coisa, né? Mas ele me explicou tudo como funcionava, mais ou menos o negócio. E aí, passado-se um tempo, ele indicou para a vendedora dele, né, a moça que trabalhava no comercial dessa empresa de segurança, ele indicou que ela comprasse também um carro, né? Ela estava querendo trocar de carro, ele falou, compra com a Elisângela também, lá na Peugeot, né? Se você precisar de alguma coisa, eu te ajudo, faço uma indicação lá e tal. E essa moça, né, o comercial dele, foi também até a Peugeot e começamos uma negociação. Né? E nessa negociação, eu comecei a perguntar, o que você faz? Eu sou vendedora, Você trabalha final de semana? Não, eu não trabalho de segunda a sexta. E qual que é a tua renda? Porque eu precisava preencher a ficha cadastral, né? Tinha um justificativo para fazer a aprovação do financiamento do veículo para ela, né? E ela me passou a renda dela e eu percebi, poxa, ela está trabalhando de segunda a sexta, está vendendo sistemas de segurança, tem tempo livre para a família, está ganhando praticamente o que eu estou ganhando aqui, trabalhando de domingo a domingo, né? Sem muito tempo para o meu filho. E eu acho que eu consigo vender esse negócio também, né? A minha cabeça foi essa. Eu acho que eu consigo ver como é que é esse sistema e, de repente, sair daqui e mudar de segmento, né? Quem vende... Né? Diz que vendedor vende qualquer coisa, né? Vende até casa pegando fogo. E aí, comecei a pensar sobre isso. E como eu também conhecia a estrutura da empresa, e também meu esposo, ele é do ramo da segurança pública, porque o meu marido, ele é militar, ele é policial militar. Então, ele é da segurança pública. Eu comecei a conversar com ele, olha, estou com intenção de abrir alguma coisa, estou pensando em sair da concessionária para ter mais tempo para ficar com os meninos e tal. O que você acha? Olha, eu conheci uma moça, ela está trabalhando com sistemas de segurança, você acha que isso é uma boa coisa? Né? Daí ele começou a me explicar, olha, eu acho que o segmento da segurança privada é um segmento que tem uma possibilidade de crescimento muito grande, porque a segurança pública, ela não consegue atender a demanda do país, da população, do Estado, né? Então, a gente sabe que hoje é muito deficiente ainda, né? Não tem como o efetivo só da Polícia Militar atender toda a população. Então, ele começou a me falar sobre essas estatísticas, né? E como a segurança privada, ela é uma força complementar para a segurança pública. Como ela pode auxiliar muito a segurança pública. E ele me falou, olha, eu acho que isso é um excelente negócio. Se você tem a intenção de sair da concessionária, se você tem a intenção de mudar de segmento e fazer alguma outra atividade, eu sugiro que você até estude um pouco mais. Eu conheço algumas pessoas do ramo da segurança privada, pelo contato que tem, né? Está sempre correlacionada à segurança pública e segurança privada. Eu conheço algumas pessoas desse ramo, eu posso te conectar a elas e você conhecer um pouco mais o negócio, né? De uma forma mais ampla. E, de repente, ao invés de você se tornar uma vendedora de segurança, de sistemas de segurança,
Por que você não monta uma empresa de monitoramento? Né? Aprende, veja como é. De repente, você pode montar uma empresa de monitoramento eletrônico e começar com essa atividade. Eu te dou o suporte operacional na questão das instruções operacionais, o que está acontecendo, quais são os índices de criminalidade, quais são as ações, as formas de agir dos bandidos, enfim. E te conecto com algumas pessoas que eu já conheço e você estuda e você vai em frente e eu te dou o apoio que você precisar, operacionalmente. Sem estar junto na empresa, mas, né, como meu esposo, como meu marido, ele me deu esse empurrão, esse apoio, né, tanto para esse apoio moral e esse apoio realmente nas questões que eu acabei precisando ali para tirar as dúvidas, né, da área de segurança. E eu fui atrás, conversei com um gestor de uma empresa pequena, não era uma empresa muito grande. Ele me mostrou tudo sobre sistemas, né? O sistema que ele utilizava, a forma como era feita. No primeiro momento, a empresa era apenas sobre monitoramento eletrônico, né? Então, era instalar o sistema de alarme, instalar a câmera, instalar o sensor de alarme e monitorar aquele sistema, chegando uma detecção de disparo, enviar um agente tático para fazer a verificação do local. Então, no primeiro momento, a empresa atuava dessa forma. Essa pessoa me ensinou, me mostrou como era esse caminho, qual que era o sistema, qual era o fornecedor dos equipamentos, quem era o fornecedor de cabeamento, quem eram os técnicos que eles já trabalhavam, que poderiam instalar esse sistema para mim. Ele me deu, assim, acho que passei uma semana, mais ou menos, indo todos os dias lá e ele me explicando. Foi muito, assim, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né? É uma empresa que tem no Boqueirão, inclusive, que é o Luciano da Total Seg. É bom falar os nomes, porque as pessoas que você tem gratidão, acho que é bom a gente dar os nomes, né? Sempre bom, né? Então, ele, até hoje, tem a empresa dele, de segurança, de monitoramento eletrônico. E ele que me deu essas instruções, essas dicas. E a partir dessas informações, eu comecei a ir atrás. Aí, era um momento que a gente não tinha isso. A empresa tem 16 anos hoje, então era um momento que a gente não tinha muito Google para pesquisar, ou não tinha muito hábito, pelo menos. Não. Né? Não sei, não me lembro se tinha, mas pelo menos a gente não tinha muito hábito de vídeos no YouTube. Não tinha tanta informação que tu tem agora. Não tinha tanta informação. Mas mesmo assim eu fui atrás e comecei a ir atrás de clientes e comecei abrir a empresa com um computador, um sistema. Só você? E eu. E a vontade de que desse certo, né? Então foi mais ou menos assim. Meu esposo também tinha alguns amigos que ele conversou, falou, minha mulher está montando uma empresa, ela precisa, que já eram vigilantes táticos em outras empresas, mas que estavam desempregados. Ela está precisando de um apoio, você não consegue dar um suporte, fazer uns freelance lá na empresa, porque a partir do momento que enquanto você não tem nenhum cliente, você não tem problema nenhum. A partir do momento que você conecta um cliente à central de monitoramento, você já tem que ter dedicação 24 horas, né? Sim. Então, teve pessoas que trabalharam para a gente sem cobrar nada, teve vigilantes que falaram, não, eu ajudo, pode ficar tranquilo que eu ajudo, pela amizade com meu esposo, pela amizade comigo. Vestiam um uniforme que não era nem o nosso uniforme. Né, uma roupa preta, característica de vigilante, e atendiam os disparos de alarme para a gente no começo. E assim a empresa foi começando. Eu fazia a parte comercial, a parte financeira, a parte de RH. Normal, né? A parte de monitoramento, então às vezes eu ficava até Você só não ia lá atender quando dava alguma coisa, mas... Só não ia atender, exatamente. Aí que eu precisava do suporte ou de um vigilante, ou às vezes até... Teve momentos que até amigos, né? A gente teve para fazer esses atendimentos. Mas, à medida que foi crescendo, que a gente foi conquistando clientes, que eu fui conseguindo convencer os clientes de que a empresa era uma boa opção e tal, aí a gente foi contratando outras pessoas, né? Então, eu tinha a minha cunhada, na época, que ela me ajudava a cuidar dos meus filhos durante o dia, e eles iam para a escola à tarde, ela ficava com eles, eu saía para vender, visitar clientes, porta a porta. E aí, à tarde, ela ficava na empresa... Não, eu ficava na empresa, cuidando da empresa durante a manhã, e ela cuidando dos meus filhos. Os meus filhos iam para a escola, eu deixava eles na escola, ela ficava na empresa à tarde e eu saía vender, fazia parte comercial. E quantas vezes eu chegar na escola dos meus filhos atrasada para pegar eles, porque... atendendo, como você vai falar para o cliente? Não, dá licença que agora eu tenho que pegar meus filhos na escola. Chegava lá, aqui no Adventista, no centro, eles estavam com a cara desse tamanho, o instrutor pior ainda, né? Nossa, essa mulher atrasada de novo. E eu,
correndo para chegar e pegar eles na escola. Aí eu levava eles para lanchar e acabava levando eles para a empresa, porque lá na empresa eu tinha que ficar pelo menos até meia-noite monitorando, que era quando chegava alguém para assumir o plantão. Uhum. E às vezes acontecia de eu ter que ficar a noite toda na central de monitoramento, cuidando dos clientes e eles dormirem lá no colchãozinho do lado da central, do lado da mesa do computador. Porque era começo, não tinha muito o que se fazer. A gente tinha que gastar o mínimo possível e vender e buscar faturamento. Era essa a realidade. Mas aos poucos as pessoas foram acreditando, a empresa foi crescendo, foi evoluindo, um foi indicando o outro. E a gente foi contratando, eu fui contratando pessoas para me ajudar, fui contratando uma equipe para atender os disparos de alarme, fui contratando uma equipe para atender a central de monitoramento. E eu continuei nessa parte comercial, porque, de fato, a parte comercial é a parte que me dá brilho nos olhos. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar com gente, eu gosto de estar com pessoas. Essa é a parte que me encanta mais. E na parte comercial, quando eu atendia um cliente, ele perguntava, mas você só faz monitoramento? Você não faz outro tipo de serviço? Mas você não faz portaria? Porque é um segmento que quem trabalha com monitoramento eletrônico, a grande maioria das empresas, elas têm um leque de serviços agregados ali ao monitoramento. Tudo voltado à parte de segurança e à parte de facilities, a parte de apoio, né, à empresa, apoio à indústria, apoio a condomínios. E eles começavam a me perguntar, você não faz portaria? Tá, mas eu tenho aqui uma empresa terceirizada que eu não estou muito satisfeita, vocês não fazem? Eu, puxa vida. Mas... Porque o cara daí, ele gosta do seu trabalho, ele quer que você atenda tudo, né? Ele já que você já resolve minha vida aqui, né? Exatamente, já tem aquele relacionamento que está fluindo bem e ele essas demandas começaram a aparecer. Eu falei, tá, mas poxa vida, eu vou começar a fazer isso também, por que não? Então, eu vou ver como é que faz para a gente começar a terceirizar a mão de obra de portaria. E assim comecei a terceirizar a mão de obra de portaria, né? Arrumei lá o KENAI da empresa, coloquei outras atividades e tal. E começamos a terceirizar a mão de obra de portaria, vigia, controlador de acesso, limpeza. Nossa. E nessa terceirização de mão de obra, que veio posterior ao monitoramento, nós colocamos no Colégio Adventista também, você já deve ter visto monitores que ficam conduzindo os alunos, que ficam orientando os pais. Então, eles terceirizaram com a gente a mão de obra desses monitores. Então, nós tínhamos um monitor na porta da escola que ficava ali auxiliando os alunos e os pais quando chegavam. Só que essa empresa concorrente, que foi o mesmo que me abriu os olhos para esse segmento, eu comecei a incomodar. Porque depois que eu abri a empresa de monitoramento também, que era concorrente dele, comecei a incomodar e ele começou a querer, de alguma forma, me prejudicar. Então, foi feita uma denúncia na Polícia Federal, alegando que eu estava trabalhando com vigilância clandestina. Nossa. Então, o que acontece? Um dia, bateu na porta da empresa um agente da Polícia Federal para atender a uma denúncia feita com imagens, enfim, com fotografias, onde a denúncia era que eu estava trabalhando com vigilante nesse posto de serviço, né, nesse colégio, com vigilância armada. Aí, eu convidei o agente para entrar, entendi qual era o teor da denúncia e o convidei para que fosse comigo até a escola, falar com o diretor ou verificar o profissional que estava atuando lá, para ele constatar que não era um vigilante armado, era um profissional que estava atuando como controlador de acesso, como instrutor ali, mas não era um vigilante, era um outro profissional, uma outra atuação, né? Porém, ele estava, de certa forma, caracterizado como vigilante, porque ele estava com uniforme operacional. Né? Então, para a Polícia Federal, quando chegou a denúncia e a foto, eles entenderam que fosse um vigilante, por conta da caracterização do uniforme profissional, que ele estava meio caracterizado como, de certa forma, como um vigilante. E aí, nessa visita, onde o agente foi comigo até a escola, conversou com o diretor, conversou com o colaborador e tal, ele constatou que, de fato, não se tratava de serviço clandestino, era outra atividade, que a denúncia ela era infundada. E aí, ele, retornando para a empresa comigo, eu fui perguntando, tá, mas e como é que faz para tirar essa licença da Polícia Federal? O que eu preciso fazer? Eu preciso contratar uma consultoria? Eu preciso fazer alguma coisa? E ele foi me explicando, né?
Não, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você não precisa de uma consultoria. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me ligar, tá aqui meu telefone, pode tirar as dúvidas comigo. Não é necessário, não é um bicho de 7 cabeças. Eu aconselho você, então, já que você está nesse segmento, se você quiser abrir o leque de serviços a oferecer ao cliente, eu aconselho a você que você busque essa certificação, busque essa regularização, porque aí você consegue atuar de outras formas, né? E essa conversa com esse agente da Polícia Federal, inclusive eu encontrei ele esses dias lá na PF, né? Eu falei para ele, lembra disso, tal. Ele, lembro. Foi o que me abriu os olhos para ir para outras atividades. Então, assim, eu sempre falo, se te dá um limão, faça uma limonada, né? E no fim das contas, o cara que tentou te prejudicar, no Foi fim o que das me contas, ajudou. ele ajudou, né? Exatamente, É foi o incrível cara isso, que né? mais me ajudou, porque essa abertura, esse fato eu nunca ia bater lá na Polícia Federal, né? E também naquele momento eu não estava nem com a intenção, não tinha essa visão. Eu não tinha essa visão de ir para outro segmento, ampliar os negócios, né? Quando ele fez a denúncia, ele acabou trazendo para mim a solução, trazendo para mim a informação na porta da empresa. E aí eu fui atrás dessa autorização, dos pré-requisitos necessários para ter essa autorização da Polícia Federal, consegui tirar essa autorização da Polícia Federal e comecei a atuar também com a parte de vigilância armada. Então, eu já tinha o monitoramento eletrônico, a venda e instalação de equipamentos de segurança, eu tinha já a parte de terceirização de mão de obra, de portaria, limpeza, jardinagem, né, vigias, toda a parte de terceirização de mão de obra de facilities, que a gente chama, né, asseio e conservação. Passei também a atuar como a terceirização de mão de obra de vigilância armada. E aí, como uma coisa vai puxando a outra, Rafael, passados-se 2 anos que a gente estava atuando com a vigilância armada, eu fui verificar, e que outro segmento eu posso avançar? Temos a escolta armada. Então, o que é necessário para atuar com escolta armada? É necessário você ter pelo menos 1 ano de atividade na vigilância armada, ter isso, ter aquilo mais, e aí você pode tirar uma outra autorização, porque para a escolta armada já é uma outra autorização que precisa ter. E aí, você preenchendo esses pré-requisitos, você já consegue entrar com pedido de autorização para a escolta. E aí foi isso que eu fiz. Eu entrei com pedido de autorização para atuar também com a escolta armada, que hoje são esses os serviços que o Grupo Líder Seg entrega, né? Essas as soluções que nós entregamos. Monitoramento eletrônico com atendimento tático, né? 24 horas, para residências, para comércios, para indústrias, para qualquer tipo de cliente, para pequenas empresas, para grandes empresas, o monitoramento atende a todos. Aí nós atendemos também com toda a parte de terceirização de mão de obra para a indústria, para empresas, para clínicas, para escolas, para condomínios, né? Todo cliente, toda empresa, enfim, que precisar de serviços de mão de obra terceirizada, nós conseguimos atender. E nós atuamos também com a vigilância armada, que é onde a gente pode atender prefeituras, órgãos públicos, bancos, enfim, indústrias, todo local onde demande vigilância armada, uma segurança mais especializada, nós atuamos também. E a escolta armada, que é de cargas de alto valor, né? Então, a gente atende muito as logísticas. Nossa escolta armada ela é para cargas de alto valor. Então, todas as empresas logísticas que têm algum material, algum produto que é visado para roubo, para furto, esse é o nosso cliente para questão de escolta armada. Hoje, principalmente nesse momento, a gente tem feito muita escolta para medicamento. Já fizemos de vários produtos, de eletrônicos, de ogiva nuclear, sendo exportada para o Iraque. Então, a gente já fez muita coisa. Tripa de carneiro. Louco. Escoltas, assim, você pensa em escolta. E é muito valor em cima disso? De tripa de carneiro? Para fazer, bastante. A carga é muito cara. Semente de milho, sabe? Então, assim, quando você pensa em escolta armada, o que faz escolta? É muita coisa, né? Depende do valor da carga. E a gente já fez de explosivos. Nossa, muita coisa. E hoje, atualmente, o que está sendo muito forte é a parte de medicamentos.
Medicamento que agora Brasil tem todo. esses medicamentos para emagrecimento que todo mundo Exatamente. compra e é caro. Exatamente. Então, é uma carga muito valiosa, e que se a distribuição, no caso de um roubo de carga, a distribuição é muito rápida. Uhum. A carga evapora muito rapidamente. Então, não sai um caminhão do laboratório, né, sem que tenha a escolta junto. E tanto o medicamento para emagrecer, quanto o produto estético. Que eu acho que tá meio assim, Rafael. É. As pessoas emagrecem, daí começa a ficar flácido, e precisa do botox, do preenchedor. Sim, tudo Então, conectado. também Ali. tem também a parte estética também, que está muito forte. Que Nossa. também é muito caro, porque você vai Sim. fazer uma aplicação Qualquer de botox. coisinha é caro. É muito caro. E hoje a gente está atuando todos esses segmentos. Nossa, que massa. Tentei Um monte de coisa. contar, amor. Não, mas tem bastante coisa legal saber como as coisas foram construídas. E aí eu queria aproveitar também, te perguntar um pouco uma coisa que você já trouxe como um receio no começo. Como que é para você lidar, né, especialmente essas questões da escolta armada e tal? As pessoas... existe algum tipo de preconceito que você enfrentou pelo fato de você ser mulher, CEO de uma empresa que presta esse tipo de serviço? Você lembra de alguma dificuldade nesse sentido ou isso Sim. resolvido? Na verdade, no começo, eu ainda ficava meio que administrando a empresa, mas ainda ficava aqui meio usando, né? Eu sou esposa do fulano, entendeu? Eu sou esposa do... Eu só tô tocando administrativamente aqui, talvez. Às vezes, porque existe muito aquele Infelizmente, preconceito, né? Como que ela entende de segurança? O que uma mulher aí entende para falar de segurança? E não faz sentido nenhum, né, ter esse preconceito, né? Exatamente. Por que uma pessoa pode conhecer menos só porque, né? Mas, Pelo enfim. fato de ser mulher, né? E a gente vive numa cidade patriarcal, né? Então, tem ainda muito isso instituído e tem muito preconceito mesmo sobre isso, da questão de medir a capacidade de tocar o negócio. Aham. Porque é um negócio tocado principalmente por homens. Então, eles medem muito essa capacidade. Mesmo hoje em dia, né? Já faz 16 anos que eu estou à frente da empresa, mas mesmo hoje em dia, quando eu participo de feiras, quando eu participo de reuniões do segmento, a predominância é masculina. São pouquíssimas mulheres que estão em cargo de gestão, são pouquíssimas mulheres que estão como CEO, muito pouco. Comparada aos homens, nós somos realmente, assim, um número muito pequeno nesse segmento ainda, né? E, inclusive, na própria operação, né? As mulheres na vigilância são ainda um número muito pequeno. Quem dirá na direção, na gestão do negócio, né? Então, eu sofri muito preconceito, até não declaradamente, mas até dos próprios funcionários, quando iam buscar o emprego. Os próprios vigilantes, né? Quando iam buscar o emprego, né? Mas quem que é o dono da empresa? Então, a gente percebia que eles, às vezes, achavam que eu não sabia o que estava fazendo. Então, eu tinha que me posicionar, eu tinha que ter muita firmeza, muito posicionamento, sem transparecer, sem passar por cima deles como homens. Então, tinha que ter esse jogo de cintura. Eu tenho que me posicionar como a gestora, eu tenho que me posicionar como a dona da empresa, eu tenho que trazer o time para junto, eu tenho que fazer com que eles comprem a minha ideia, né? Mas sem me impor a eles. Porque senão tem a questão do... Né? O homem tem muito essa questão do brio, né? Uma mulher impondo a eles. Então, a conquista do espaço ali para fazer a gestão desse time masculino tem que ser muito assim. Não pode ser... Né? Você tem que conquistar o respeito... Você tem que ter firmeza, mas você nunca pode se impor, passar por cima deles, porque senão você mexe com a questão da masculinidade. Ah, sim. E você imagina? É uma linha de trabalho assim, no começo meio complexa, até eu entender como lidar com as personalidades, né? Porque o vigilante, ele é um profissional que ele segue muito a linha militar. Exatamente. Ele quer ter um coronel, um comandante para comandar ele, né? É uma realidade, a gente que está... Ele segue muito essa linha de militarismo, de respeito à hierarquia, eles seguem muito isso. E aí você tem que meio que seguir também essa linha sem... Só que algo legal que eu vejo na gestão minha como mulher e de outras mulheres que eu conheço também nessa área, que fazem gestão, é porque a gente consegue ter pivotar muito bem nessa parte de ser firme, mas também ser compreensiva, de ter postura, posicionamento, mas também de ter compreensão das situações, de ter empatia. Então, a gente traz um pouco mais desse acalento, assim, desse olhar mais
maternal, assim, com a equipe. Esse olhar mais cuidadoso. Cuidadoso com a questão se ele está com os equipamentos de segurança adequados, se ele está bem, como é que está a família, né? O que está acontecendo. Então, a gente consegue trazer também esse viés, né, da mulher, que é o cuidado. Né? Então, eu consegui trazer para o time, e hoje eu tenho também pessoas que me ajudam na equipe que também atuam da mesma forma, a mesma linguagem, o mesmo perfil, e eu vejo que os vigilantes, eles recebem muito bem isso, porque eles são durões, né? Mas às no vezes, fim das contas, eles... Isso que eu ia falar para você. Às vezes é uma casca. Exatamente. Às vezes a pessoa, né? Ela se esconde naquele personagem, digamos assim. Isso, eles são os faca na caveira, que eles gostam de chamar, né? É só faca na caveira. Mas às vezes aquela caveira tá meio machucada, né? E às vezes a gente tem aquele jeitinho de chegar e conversar, e entender e ajudar e ter a empatia com eles. E com isso eu fui conquistando meu espaço com a equipe. E também, aos poucos, à medida que a empresa foi crescendo, foi aparecendo, os clientes que antes eu tinha, até eu mesma tinha o receio de expor, né? Eu sou a dona da empresa, ou eles, nossa, mas quem é essa na fila do pão? Quem é essa mulher que apareceu aqui? O que ela entende de segurança? Aos poucos, à medida que a empresa foi crescendo, foi aparecendo, eles foram enxergando que não é quem é a Elisângela, é o que a empresa entrega. Sim. Não é quem eu sou, não é o meu gênero sexual, se eu sou mulher, se eu sou homem, se eu sou trans, se eu sou o que for. É o que a minha empresa está entregando para eles, qual é a qualidade do serviço, o que é a solução que nós estamos entregando. E começaram a um indicar o outro, a empresa foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje, graças a Deus, a gente está bem firmado, né, na cidade. Somos autorizados a trabalhar com a vigilância armada por todo o estado do Paraná. A escolta armada a gente roda o Brasil todo. Então, o grupo Líder Seg roda o Brasil todo, de norte a sul do país, a gente circula. Né? Nosso time é um time engajado, comprometido. Eu acho que a gente conseguiu ter trazer incutir neles a missão, a visão, os valores da empresa, né? Eles terem esse senso de pertencimento. Eu sou hoje uma pessoa que eu digo que eu sou bem feliz fazendo o que eu faço. Eu gosto de acordar toda manhã, eu gosto de estar na empresa, eu tenho orgulho do que foi construído, eu tenho orgulho da equipe, eu tento estar sempre junto, eu gosto de estar junto com o time, eu gosto de falar. Eu acho que Deus me colocou nessa posição porque eu sempre gostei de pessoas. Sim. Seja de falar, seja de resolver problemas, eu sempre gostei de estar com pessoas, de estar comunicando, de estar junto, de estar resolvendo problemas. Então, acho que esse é o propósito de vida meu e está alinhado com o propósito de vida do grupo, do propósito da empresa, do Grupo Líder Seg. Perfeito. Hoje, a nossa missão é amar as pessoas através do cuidado e proteção à vida e ao patrimônio. Então, quando você coloca a palavra amar, você já vê que vem uma coisa mais maternal, né? Já é uma coisa mais feminina, mas é justamente isso. Amar o colaborador, cuidar deles, para que eles amem os nossos clientes, para que eles cuidem dos nossos clientes, para que assim o cliente, se sentindo cuidado, ele também, no intuito de cuidar do outro, do amigo, ele indique um outro. E assim a rede cresce, assim a empresa cresce, e a gente vai avançando, todo mundo ganha. Eu ia te perguntar sobre colaborador, mas basicamente você já respondeu, né? Para manter essa galera mais engajada. Então, essa abordagem que é um pouco diferente, talvez não seja tão convencional nesse tipo de segmento, mas ela acaba sendo um diferencial da Líder Seg, né? Porque o cara, ele entende que ele tem um lugar para trabalhar, que ele se sente acolhido, que ele tem uma coisa diferente, não é? Apesar de ser um trabalho também que é talvez muita pressão, né? Pô, quem faz esse tipo de escolta aí, imagino que o nível de tensão é grande, né? Então, as pessoas precisam também ter um pouco de saber que estão sendo bem cuidadas e tudo mais, né? Encontrar no trabalho um lugar onde eles se sintam realmente entendidos, né? Valorizados, onde eles possam, né, trazer para nós as demandas, as necessidades que eles enfrentam, né, na rotina, e a gente buscar a solução para resolver. A gente consegue resolver tudo? Não conseguimos, né? Conseguimos ser uma empresa perfeita? Não. Tem coisas que a gente, infelizmente, não consegue, que às vezes gostaríamos de fazer mais, né? Mas tudo que está ao nosso alcance para entregar para o colaborador a melhor condição para ele trabalhar, para que ele possa entregar o melhor trabalho para o nosso cliente, é o que a gente faz, é o que a gente busca fazer.
Legal. E nós temos também, falando um pouco de time, algo que também é algo desafiador, mas né, a gente tem que... até escrevi um capítulo de um livro da Cassie Leste, né, falando sobre essa questão de gestão de equipe. E nesse capítulo eu falo também da questão dessa gestão multigeracional, né? Então, a gente tem muitas idades. Sim. Né? É um segmento, mas são várias atividades dentro desse segmento, né? Falei aí para você, monitoramento e limpeza, conservação, jardinagem, portaria, vigilância armada, escolta armada. Então, você pensa, a diferença de faixa etária entre os colaboradores é muito grande. Então, eu vou ter na recepção uma pessoa mais jovem, né, mais antenada. Eu vou ter na limpeza uma senhora um pouco mais, né, com uma experiência de vida um pouco maior, uma pessoa que tem menos instrução, mas que tem muita bagagem para contribuir. Eu vou ter na portaria, às vezes, um senhor mais aposentado já, porque a função dele, né, já tem muita experiência, mas não precisa ser tão jovem. Eu vou ter na escolta, já tem que ser mais jovem, porque tem que estar mais ágil, tem que estar mais preparado, mais atento, vai viajar muitas e muitas horas, não pode ter nenhum tipo de problema de saúde. Então, tem que ter mais disposição para isso, passar ali 10 dias viajando. Você pega a escolta aqui, vai parar lá em Manaus. Até você voltar, meu filho, é dias e dias na estrada. Então, é muita diferença. É homem, é mulher, é mais velho. Idoso não, mas é mais velho, é mais novo. Enfim, tem os aprendizes que a gente tem, os estagiários. Saber lidar também com essa equipe multigeracional também é desafiador. Você acha que esse é o principal desafio, assim, essa gestão do time? Ou tem outras coisas dentro do tudo que você já viveu que foram mais desafiadoras do que propriamente as pessoas? Eu acho que é desafiador. Isso é bem desafiador, né? Você saber qual que é a linguagem com cada um. É a questão dos perfis comportamentais, a linguagem, o que esse motiva esse, o que esse faz esse aqui agir, o que esse não, né? O que vai deixar esse aqui chateado, esse é emocional, o colérico, aquela coisa toda que a gente aprende, né? No empreendedorismo, né? A questão do conhecer o perfil. Tem uma amiga minha que é a Ana Paula, que é coach, ela fala muito sobre perfil comportamental. E é muito isso, né? Que tem um que se você dá uma... Vamos lá! Se você não falar firme com ele nem sai do lugar. Exatamente. E tem outro que se você falar firme, pronto. Aí que não, aí que não vai mesmo. Aí que não vai. Aí chora e acabou a pessoa. E você tem que aprender que com esse você fala assim, com esse você fala assado, com esse você não faz assim, com esse você não faz assado. É trabalhoso, mas é gostoso. Que bom. É trabalhoso, mas é gostoso você entender, começar a entender de gente, começar a entender de pessoas, começar... sabe? A saber como que funciona melhor com um, que isso não vai funcionar com o outro, né? E essa pessoa está no lugar errado, eu tenho que tirar ela daqui porque aqui ela vai melhor. Não, mas se eu colocar aqui vai estragar, não vai dar certo. Você ter essa visão do todo, do time, sabe? E eu gosto de fazer isso, eu gosto de conhecer, de conversar, de ter essa visão, de estar com eles, de interpretar... as personalidades, é uma coisa que me alegra, assim, me vibra, me faz vibrar, sabe? E acho que isso que faz as coisas darem certo lá na empresa. Sim, né? Você gostar das pessoas, você demonstra que você se importa com elas e faz muita diferença. Quando você percebe isso, acho que a pessoa já automaticamente ela fala, não, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance aqui para ajudar também, né? Isso. Eu percebo muito isso, Rafa. Porque assim, as pessoas que estão mais na sede comigo, que eu tenho mais contato no dia a dia, eu percebo que elas são assim extremamente comprometidas, elas estão junto, elas têm aquele senso de pertencimento, elas caminham, se a gente fala, bora, né? Vamos, você está indo, eu tô falando a frase, elas já estão puxando, sabe? É muito legal isso, porque elas estão vibrando a mesma energia. Já as pessoas que nosso trabalho muitas pessoas não trabalham na sede, trabalham fora, nos postos fixos, né? Sim. Já as pessoas que estão nos postos fixos, às vezes elas não vibram a mesma energia. E aí esse é o meu desafio também, de fazer com que o time de liderança, porque para coordenar todo esse time, são mais de 200 pessoas, para coordenar todo esse time... Mas aí não são todos colaboradores da LeaderSeg? Todos da LeaderSeg. Ah, é? Sim. Ou são terceirizados? Não, nós terceirizamos. Ah, tá. Vocês... São nossos funcionários. Entendi. Nós que entregamos a mão de obra terceirizada, né? Então, assim, às vezes o colaborador que está lá, numa empresa, lá no SIC, né? Que é um contrato nosso,
que a gente tem lá 4 colaboradores alocados, 4 porteiros ou 4 vigilantes e tal. Eles não estão vibrando a mesma energia do pessoal que está aqui na sede, do pessoal do administrativo, do pessoal do monitoramento, que ficam na sede com a gente está no dia a dia conversando, perguntando como é que está, entendendo a rotina, entendendo as demandas deles e tudo mais. Esse pessoal que está lá, o nosso desafio é trazer eles sempre para junto. Tentar fazer com que eles tenham o mesmo senso de pertencimento e entender que, embora eles estejam lá trabalhando na indústria, lá no SIC, eles são funcionários do grupo LíderSeg, eles fazem parte do time LíderSeg. E esse senso de pertencimento é o nosso desafio. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar sempre motivando a liderança, a supervisão, para que eles levem esse sentimento, essa energia para o time, para que o time se achegue e esteja sempre vinculado e se sentindo realmente vestindo a camisa da empresa. Nossa, isso é um baita desafio, né? Porque tem até as próprias dores lá do próprio cliente, Sim. que às vezes podem influenciar no cara que não tem nada a ver, mas ele está ali dia a dia, então... Exatamente. Então, o que acontece? Se a gente deixa muito solto isso, ele acaba se tornando, na cabeça dele, ele é mais funcionário do cliente do que nosso. Quem que é o grupo LíderSeg? Então, ele acaba... Porque ele Pessoal, quem paga meu salário é o grupo LíderSeg. Agora, o meu trabalho sou funcionário da empresa X. Uhum. Porque ele está no dia a dia, ele está no contato com aqueles funcionários, com aquela equipe, com aquele gestor. Né? Então, a gente tem que fazer com que ele entenda que ele presta um serviço que tem que ser de qualidade para aquela empresa, mas que ele é um colaborador do grupo LíderSeg. Ele é nosso funcionário. Ele faz parte de um time. Esse time se chama o time LíderSeg. Né? E a gente faz algumas ações de endomarketing também para trazer ele para nós. Então, por exemplo, a gente faz o café do colaborador, o café do aniversariante do mês. Todo mês a gente prepara um café da manhã, onde convidamos todos os que fizeram aniversário naquele mês para estar com a gente uma manhã, tomar um café da manhã, onde eu estou junto, conversando, conhecendo, falando com eles, ouvindo a todos. Daí a gente faz um sorteio de brindes, né? Presenteia no aniversário. Então, essa é uma ação uma das ações que a gente faz para trazer eles para junto da gente, né? Para a gente estar próximo. E uma coisa que faz tempo que eu não tenho tido tempo de fazer, mas eu quero voltar a fazer, é eu fazer as visitas itinerantes. É eu ir aos postos, né? Então, a diretora veio aqui me conhecer. Tem muitos funcionários antigos, que a gente tem funcionário que tem 10, 12 anos, 15 anos. Tem funcionários que começaram com a gente, que ainda estão com a gente. Como tem clientes que começaram com a gente há 16 anos atrás e ainda estão com a gente. E isso é muito legal. Nossa, isso aí é fantástico. E tem uns assim que funcionários mais antigos que chegaram já, hoje é dia do aniversário da dona Elisângela, vim trazer um presente para ela, ou a esposa me leva um pão caseiro, ou me manda uma flor, ou ele chega lá e quer conversar comigo, eu atendo. Eu tenho vários assim que tem já por conta do tempo de empresa. Mas tem alguns novos, e o turnover que tem, normal, né? Do segmento, tem alguns novos que eu acabo não conhecendo, né? Acabo não sabendo quem é. Também, né? É difícil. Mas essas visitas aos postos, essas visitas itinerantes, eu quero voltar a fazer para eu conhecer as carinhas deles, né? Legal. Para conhecer quem é o fulano que eu vejo na folha de pagamento quando eu vou autorizar. O João, o Pedro, a Maria, quem são essas pessoas, né? Eu ainda conheço um pouco mais eles, porque nós temos na empresa um procedimento, né, que foi instituído, que quando o supervisor vai ao posto de trabalho para fazer a visita de fiscalização, de orientação e tal, ele faz um registro do colaborador, uma foto com local, geolocalização, data e hora, né? E o registro da foto do colaborador. Então, eu consigo conhecer cara crachá por conta das fotos. Então, eu sei quem que é o Pedro, porque eu vejo a fotinho naquele grupo, naquele aplicativo que chega para mim, né? O supervisor estava essa noite lá no cliente X. Quem está trabalhando essa noite? O Pedro. Quem que é o Pedro? É essa pessoa. Então, eu consigo ainda conhecer porque tem esse procedimento nosso. Que é legal, porque quando eu chego às vezes eu chego na recepção da empresa e ele foi lá assinar umas férias ou foi pegar um uniforme, alguma coisa assim, eu já consigo chamar pelo nome. Você é o Pedro lá do local tal? Nossa, isso faz toda a diferença para a pessoa, né? Daí ele já fala, sou. Então, eu sou a dona Elisângela, muito prazer. Ele, já ouvi falar da senhora. Fala...
Já ouvi falar da senhora, às vezes fala assim, me falaram que a senhora é brava. Eu falo assim, não, daí eu converso, quebro o gelo um pouquinho e ele fica todo contente porque eu sei quem ele é. E isso me ajuda muito, né? Essas fotos ali do aplicativo, eu fico olhando mesmo. Às vezes eu falo, fulano, isso aqui. Fico dando pitaco lá no grupo. Para os líderes e supervisores fazerem os ajustes necessários no time, sabe? E aí isso me faz conhecer todo o time. Eu conheço, não conheço pessoalmente, mas cara crachá eu conheço todos. Ah, legal. Porque tem ali nesse procedimento nosso. Bem bacana. E você lembra, Elisângela, de alguma melhoria que vocês implementaram na empresa, assim, alguma coisa que... Além disso, você acabou contando uma dessas coisas que é legal, né? De você poder conhecer um pouco mais. Mas de alguma coisa que você melhorou, vocês implementaram alguma coisa na empresa e deu resultado tanto, sei lá, para as pessoas, quanto o resultado financeiro, quanto o processo que mudou, enfim. Você lembra de alguma coisa assim para compartilhar? Olha, primeiro eu busquei muito investir em mim, no meu conhecimento, né? Nessa parte de empreendedorismo, essa parte de fazer gestão, essa parte de condução dos negócios. Isso deu muito retorno, você ir buscar. Primeira coisa, o empresário sair do operacional, porque a gente fica, né? Eu não posso sair do operacional, porque se eu saio daqui, vou fazer um curso, e vou fazer um treinamento, e vou passar horas fora da empresa, o que vai ser do meu negócio? Aonde vai parar as coisas? A gente não pensa isso. Né? Você fica, às vezes, tão ali que eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar aqui, que eu tenho que estar aqui, que eu tenho que estar aqui, e você não consegue enxergar uma visão mais ampla, né? Mais estratégica da coisa. Eu tinha no começo muito isso de que eu tenho que estar na empresa, eu não posso sair daqui. Eu tenho que estar sempre aqui, senão as coisas vão dar errado. E quando eu entendi que eu precisava sair da empresa e conversar com outros empresários, e estar no meio de outras pessoas para conhecer mais de outros segmentos, mais outras formas de fazer gestão, outras formas de fazer as coisas avançarem, né? Que eu mudei como gestora e eu consegui transmitir para a equipe e trazer os processos, as melhorias para dentro da empresa. Então, eu fui fazer curso que às vezes eu passava ali, a cada 2 semanas eu passava o dia todo fora. Cada 15 dias eu ficava numa sala de hotel com mais 15, 20 empresários de vários segmentos, fazendo ali uma verdadeira imersão em todo o processo de gestão, um processo administrativo de uma empresa, e cada um com suas dores, ouvindo cada empresário com suas dores, cada empresário com suas soluções, cada um com seus dilemas. Que você sabe que a vida de empresário é muito isso, né? As pessoas pensam que são só flores. Olham só as fotos que a gente tira, mas não olham ali os tombos que a gente leva, né? Eu não vou nem falar, né? Olha só as bebidas que a gente toma, né? Olha só, quem vê close não vê corre, né? Tem o ditado que se fala isso. E quando eu fui me abrir para sair de dentro da empresa, sair de dentro da operação, e me permitir estar nesses ambientes onde eu estaria aprendendo mais, onde eu estaria conectada com pessoas, conectada com empresários de diversos segmentos, isso foi me trazendo mais conhecimento e eu fui implantando, né? As práticas ensinadas, 1 ano e 8 meses de treinamento, de curso, no outro foi mais tantos meses de curso e assim foi. Aprendi muito, muito mesmo. Hoje ainda aprendo muito. As amizades que foram feitas nesse mundo empresarial foram muito grandes. Eu tenho hoje fóruns que eu faço com minhas amigas que eu falo que são amigas que eu conheci no curso de empreendedorismo, né? Que a gente levou para a vida. Então, a gente hoje faz. A gente terminou o curso lá, continuamos amigas e a gente se encontra uma vez por mês para falar de negócios, para falar como está a sua empresa, como está a minha, o que você está fazendo de novo, o que você vai fazer no marketing, o que você vai fazer para treinar a tua equipe. E a gente troca ideias nesse fórum de amigas. Tudo isso em razão do curso que eu me permiti fazer lá atrás, que eu me permiti sair da operação e tentar olhar de forma mais estratégica para o negócio. E a gente aprende muitas ferramentas que a gente vem colocar em prática, né? Como você fazer processos bem definidos, como você fazer o teu time caminhar de forma engajada, como você criar campanhas que sejam campanhas realmente efetivas, que deem resultados, como você construir a teu propósito do negócio, como você identificar qual que é o propósito do negócio. Tudo isso, a gente aprende muita coisa.
Mas a gente tem que se permitir, como empresário, sair da operação, né? Deixar de lado, não achar que se eu sair, o negócio não vai andar. Às vezes, você fora, você consegue enxergar muito mais a tua empresa do que dentro. Com Né? certeza. Então, eu percebo assim, que uma das grandes coisas que trouxeram grandes mudanças para a empresa, para o Grupo LeaderSeg, foi quando eu me permiti, eu me capacitar como empresária. Eu buscar o conhecimento para eu poder passar para o meu time com mais propriedade, para eu poder passar com mais embasamentos, né? Teóricos e práticos, tudo que eu aprendi lá fora. E essa bagagem, essa troca de experiência com outros empresários, ela é, assim, fantástica. Às vezes, a tua dor é a dor do cara. Às vezes, a solução... Às vezes, você tem um problema e ele acha a solução para o teu problema. Não é nem para o problema dele. Ele acha a solução para o teu problema. Não, mas por que você não faz isso? Mas o problema nem é dele. Mas aquele ambiente, aquele relacionamento, aquele espaço proporciona isso. E você fala, puxa vida, por que eu não pensei nisso antes? Mas é Que tão sacada, simples, né? que sacada. Como que eu não enxerguei? Então, é como se você tivesse ali 20 e poucos consultores, né? Trabalhando junto contigo, dando a mão e trabalhando junto contigo. E te ajudando a enxergar as coisas de uma forma bem mais clara. Isso foi uma das coisas que realmente fez muita diferença para mim, para a empresa. E hoje, eu saí do operacional e eu consigo estar no estratégico. Ainda atuo em algumas áreas no operacional, sim, mas eu consigo estar no estratégico, eu consigo delegar e acreditar que aquela equipe vai fazer tão bem quanto, ou melhor que eu. Porque a gente acha que ninguém faz tão bem ou melhor que a gente, né? Que ninguém faz como a gente, não é nem tão bem, ninguém faz como a gente. Né? E aí você percebe que você não precisa ter o controle de todas as coisas, que você pode entregar para o teu time, confiar, passar os processos, passar os teus valores, passar o caminho que você quer que seja seguido, e você pode confiar que aquele time vai conduzir as coisas da forma que você conduziria ou até melhor que você. E aí a gente passa a ter tempo para olhar o todo, para olhar de cima a empresa. Então, isso foi uma das grandes mudanças que a gente fez. Além do que a gente tem sempre investindo, né? Estamos sempre investindo na parte tecnológica, na parte de material bélico, né? Então, a empresa está sempre comprando armamentos novos, veículos novos, rastreadores, essa parte de entregar a melhor pronta resposta para o cliente na parte de segurança, né? A empresa está sempre investindo nisso. Não é barato, é bem caro para a gente ter isso, mas é algo que é fundamental, você ter o melhor material para o time trabalhar, porque a gente está falando de proteção, a gente está falando de segurança. Então, eles têm que estar... o vigilante que está lá na ponta, ele tem que saber que ele está com o melhor equipamento que pode. Que ele está trabalhando com um colete regular, um colete que vai proteger numa situação de risco, uma arma que vai funcionar, que é revisada, que é feita a manutenção, um veículo que não vai deixar ele na mão, que tem um rastreador, uma equipe que vai dar suporte. Tudo isso a gente tem que pensar. Então, a gente investe bastante nisso. Eu invisto na minha crescimento pessoal como gestora para compartilhar com o time e eles também crescerem. Também investimos na parte de treinamento da equipe, né? Então, levar pessoas para capacitá-los lá dentro da empresa, mas também na parte de equipamentos, né? O arsenal bélico, enfim, os equipamentos eletrônicos, a tecnologia, a inteligência artificial embarcada nas câmeras, embarcada nos sensores de segurança. Tudo isso é o que a gente trabalha. Que é muito sensível, né? Tipo, você ter um equipamento de qualidade pode significar um sucesso. Sim, na operação sucesso. Ali ou não, né? Ou insucesso. Sucesso, então. Se você tiver falando de segurança patrimonial de eletrônica, um sensor que não funcione é um cliente que está ali que acaba sendo furtado e ninguém, não é detectado. E aí? Sim, né? Então, e uma arma que não funciona ou um vigilante despreparado, sem um equipamento adequado, é o quê? É uma invasão num patrimônio que pode, inclusive, causar a morte do profissional que está ali. Então, é muito crítico. É uma atividade bem sensível, assim, sabe? Que tem que ter um olhar bem atento a tudo isso. E é legal essa parte que você falou de aprendizado contínuo, de buscar ajuda, de buscar se conectar com outras pessoas. Acho que isso é fundamental. Essa saída do operacional é algo que muita empresa, infelizmente, não consegue, porque é aquela correria ou porque não parou para olhar isso ainda. Mas a partir do momento, eu acho que pelo que eu entendi das melhorias também, a partir do momento que você conseguiu
Não é que você saiu completamente, mas você entendeu que tem outras coisas que talvez sejam até mais importantes de você olhar com um olhar estratégico e tal, dá a impressão que as coisas começam a melhorar de um geral para a empresa também, né? Exatamente. Na verdade, você vira a chave. Você dá uma virada, né? Você começa a falar, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Mas vou fazer. E quando você começa a fazer, você começa a ver que o tempo sobra. Porque você começa a enxergar as coisas de uma forma muito mais estratégica e você começa a entender que você não precisava estar correndo atrás do rabo o tempo todo. Porque às vezes você tá com aquela sensação igual cachorro, né? Corre atrás do rabo e não pega a ponta nunca, né? Exatamente. Cachorro doido. Você só fica correndo atrás do rabo e não faz nada. Você acha que está fazendo, que está sendo produtivo lá dentro. Tô lá olhando o meu negócio, tô circulando, tô acompanhando tudo de perto, mas você está produzindo? O que você está fazendo? Está sendo produtivo o que você está fazendo lá dentro da tua empresa? Será que não é o momento você estar ali com a cabeça a mil? Não é o momento de você sair, dar uma pausa e conversar com um amigo teu, empresário? Ou se propor a fazer um treinamento, se propor a fazer um curso, né? Para você ter ideias, ter insights novos, para você abrir o teu raio de visão do negócio, para você achar soluções estratégicas para os problemas que você tem dentro do teu negócio, que às vezes você pensa que vai ser perda de tempo e você não sabe que aquele tempo não vai ser perdido, vai ser investido. O retorno vai ser muito maior do que... Muito maior, porque uma solução, um insight, você gera uma solução, às vezes, tão grande que vai mudar todo o cenário do negócio. Perfeito. Né? Então, é isso que eu falo sempre. Os empresários buscarem estar conectados com outros, com outras pessoas, né? E a estarem abertos a ouvir, a escutar, a aceitar os feedbacks, aceitar os fodbacks também, né? Porque nem tudo é Nem bacana, tudo é. né? Às vezes, você tem que ouvir umas coisas pesadas, assim, né? Você fala, putz... tem que levar essa porrada mesmo. E isso faz parte da vida do empresário. A gente tem que estar disposto a isso, né, Rafael? Com certeza. E para te perguntar também, que é uma área que eu me interesso, que eu trabalho também na parte das finanças, teve algum desafio nessa parte financeira durante esse processo? Porque, assim, entendo que também é um trabalho que também demanda de muitos investimentos e muito controle dessa parte. Como que foi para você? Como é que... Teve algum perrengue? Ou não? Foi tudo bem? Não, eu nunca tive. Você já viu algum empresário no Brasil falar que nunca teve perrengue? Bom, eu pelo não menos. tem, né? Pelo menos eu não conheço. Talvez o cara não tenha nessa empresa atual, mas isso o cara já quebrou umas 3, 4 empresas. Já quebrou lá antes de começar e já caiu e levantou, né? Sim, com certeza, já tivemos perrengues, mas eu digo assim, o maior perrengue financeiro que nós tivemos na empresa, eu sempre fui uma pessoa muito certa, muito correta, sempre tentei, né, trabalhar com orçamentos bem ajustados, né? Sempre cumprir com todas as obrigações fiscais, trabalhistas, fornecedores e tudo mais. Mas um perrengue grande que a gente teve foi em razão de uma orientação contábil errada. Então, a gente trabalhava... Quando a empresa começou, nós contratamos um contador, que era um contador que fazia contabilidade para uma panificadora do meu sogro, do meu sogro, né? Falecido sogro. Então, já conheço fulano de tal, que faz a contabilidade na padaria, então eu vou contratar esse contador. O que você precisa para abrir uma empresa? Um contador, né? Então, beleza, resolvido o problema. Porque o empresário, ele é assim, né? Ele acha que ele sabe vender, ele já pode ser empresário, ele não precisa saber mais nada, né? Meu caso, tô falando por mim. Porque o correto, se a gente fosse pensar, era a gente fazer todo esse curso que eu falei antes de abrir o negócio, era você fazer uma faculdade, pelo menos de administração, para você entender como administrar uma empresa. Isso seria o mundo ideal, né, Rafael? Na prática, na vida Mas real... na prática, na vida real, não. Você sabe vender alguma coisa? Não, eu vou abrir uma empresa, né? Porque eu já sei vender, eu vendo isso, olha como é legal. E aí, foi assim também. O que eu preciso para abrir uma empresa? Você precisa abrir um CNPJ, né? Registrar na junta. E quem que faz isso? É o contador. E aí lá vai nós a procurar um contador. Quem? Uma referência. Então, foi uma indicação do contador que fazia a contabilidade do negócio da família do meu marido. E esse contador, por muitos anos a gente trabalhou com eles, né? E é um escritório grande, inclusive, não é pequeno. Não é um contadorzinho, era um escritório grande. E aí eles começam a passar todas as orientações. Você contrata uma consultoria porque imaginando você não que sabe. O cara é especialista, exato. Porque você não sabe das regras, das leis, dos quenais, né, de todas essas nomenclaturas que você começa a entender depois que você vira empresário, né? E os impostos aqui no Brasil são bem tanto tranquilos. S na vida da gente, ISS, INSS, Exato. tudo quanto é sigla desse mundo. Então, você pensa, putz, né? Então, quem que entende? Contador.
E assim foi, contratamos um contador. Quando a gente passou a atuar no segmento de terceirização de mão de obra, nós estávamos enquadrados no regime Simples Nacional, né? E a contabilidade não nos orientou que nós deveríamos mudar de regime tributário. Quando a gente passou a atuar com a atividade de portaria, terceirização de mão de obra de portaria, eles não nos orientaram. Por quê? Porque acredito eu que nem eles sabiam que não podia. Eles mantiveram o mesmo regime tributário da empresa e algumas abordagens minhas, que eu comecei a me relacionar com outros empresários do mesmo segmento, eles falavam, mas você está aqui, qual regime tributário? Estou no Simples Nacional, mas você veja lá com o seu contador, porque às vezes o Simples Nacional não é vantajoso. Pode ser que você tenha um problema e tal. E eu chegava e levava isso para eles. Olha, estão me falando que o Simples Nacional não é um bom regime tributário para o meu segmento. E aí o contador sentava lá e falava, veja só, se você mudar de regime tributário só de impostos patronal, você vai ter que pagar mais tantos por cento, mais tanto por cento disso. Não, você tem que continuar no Simples, que é a melhor opção para vocês. Não tem o porquê vocês mudarem de regime. E eu falava, então tá, né? Se o contador está falando. Tá dizendo. Rafael, não foi nenhuma nem duas vezes que eu questionei a contabilidade sobre isso. Porque para mim era muito estranho, não casava as informações. Como que o pessoal lá fora, os empresários do segmento lá fora, estavam falando que o Simples não era o ideal para mim? E por que a contabilidade falava? Então, para mim, as coisas não convergiam. E aí, um certo dia, bateu lá nossa querida Receita Federal, né? Fomos auditados e foi constatado que nós estávamos enquadrados no regime errado. Né? Então, uma empresa que presta mão de obra terceirizada de portaria, ela não pode ser enquadrada no Simples Nacional. Também algumas contradições da nossa lei, né? Porque a empresa de vigilância, mesmo com mão de obra alocada, de vigilante, ela pode ser do Simples, né? A empresa de limpeza, ela pode ser do Simples, mas a empresa que presta serviço de portaria não pode ser do Simples. Aí, mas como assim? É umas coisas assim que você fica meio, né, sem entender. E a Receita nos desenquadrou retroativamente. Nossa, e eles sempre fazem isso, né? E lá vem uma pancada de milhões de impostos para pagar. Porque nós não recolhemos o imposto que era devido. Só que eu não recolhi o imposto que era devido à Receita, mas eu também não cobrei do cliente. Porque quando eu fiz a composição de custos do contrato, eu não tenho que pagar. Por que eu vou cobrar? Como vou cobrar do cliente algo que eu não tenho custo? Se o meu regime é esse, o meu custo operacional é esse, né? Sim. Com a planilha de custo, ela contempla o que é, de fato, os custos da operação. Se eu não tenho esse custo, não cobro. Então, eu não recebi e eu tinha dívida. Nossa. Então, uma orientação contábil errada. Mas vai falar isso. Dizem, qual que é o ditado que eu ouvi muito? A lei não acolhe quem dorme, né? Mas foi o contador. Se não adianta você falar. O empresário, né? Mas foi o contador que me orientou errado. Mas eu não fiz porque eu quis. Mas eu não estou sonegando. Mas eu não tenho um iate escondido não sei onde. Eu não tenho dinheiro nas ilhas, sei lá, aonde, no paraíso fiscal. Eu não guardei esse dinheiro que eu soneguei, né, em algum lugar. Simplesmente não repassei porque eu achei que não tinha. Eu simplesmente não cobrei. Primeiro ponto, eu não cobrei esse imposto do meu cliente. Já que eu trabalho com terceirização de mão de obra, eu tinha que cobrar. Sim. Porque faz parte do custo dessa mão de obra alocada. Mas eu simplesmente não cobrei. E aí, eu não cobrei, eu não repassei porque eu não sabia que eu tinha que pagar. Mas e aí? Problema seu, minha querida. Você deveria saber. Mas eu tenho um contador. Se ele não te orientou, depois você vai lá e tenta receber dele lá, cobrar dele na justiça a responsabilidade técnica. Porque ele tinha a obrigação de te falar, mas não te falou. Você tem um prejuízo. Pague a tua conta comigo. Depois você vê o que você faz. Depois você vê o que você faz com ele. Mas a conta comigo, a conta com a Receita, você tem que pagar. Não, e não tem, né? Não tem choro. Não tem choro, não adianta você falar, né? Não adianta você falar que você não sabe, não sei o quê, não adianta, né? Então, esse foi um tombo muito grande. Nós adquirimos aí, de uma hora para outra, uma dívida de milhões de INSS patronal, por conta do enquadramento errado da empresa, por conta da orientação contábil errada. Consequentemente, a autuação da Receita, ela veio, né,
nada é tão bonzinho assim, tão gostosinho, né? Que tem que ser tem que botar ainda um docinho em cima, junto com a pandemia. Nossa. Então, você imagina, né? Eu tinha que, a partir daquele momento, agora eu sei que eu estou fazendo errado e preciso acertar daqui para frente, né? Já tem uma conta para trás que eu não recebi, que eu tenho que pagar, tirar da onde for, não vou poder cobrar do cliente lá atrás. Eu vou ter que pagar de todo o lucro que a empresa teve, vou ter que agora dar um jeito de pagar essa conta. Vou ter que acertar a casa. E aí é daqui para frente. E para eu acertar a casa, eu tenho que chegar no meu cliente e falar, meu querido, olha, existe um imposto que não estava sendo calculado na tua planilha de custo e agora eu preciso calcular. E eu preciso aumentar o teu contrato em X%. Nossa. E aí o cara me ligando, aí veio a pandemia, né? Que foi bem nessa virada aí da pandemia. E os clientes começaram a me ligar. O planejamento era virar o regime tributário em janeiro, fevereiro. Quem é contador vai saber melhor que eu. Acho que é nessa data que você faz as mudanças de regime. Acho que é fevereiro, né? É bem no comecinho do ano. Isso, acho que é fevereiro. Então, a estratégia era, em fevereiro a gente muda a chave e a gente começa a agendar reuniões com todos os contratos que estão em déficit, né? Que vão ficar negativos, que vão dar prejuízo. Começa a agendar reuniões com todos esses clientes para a gente explicar, porque previa no contrato que se tivesse algum desequilíbrio financeiro e econômico em razão de tributação diferenciada e tudo mais, era possível o reajuste. Mas você tem que ir lá, explicar, convencer o cliente de que você precisa aplicar o reajuste. E aí, estava tudo no planejamento. O contador ia acompanhar as visitas, inclusive o jurídico, se fosse necessário. Em alguns casos de contratos mais críticos, até o jurídico iria para explicar. Mas aí começou o lockdown, né? E os clientes começaram a ligar. Tem como você postergar para 90 dias? A operação está parada, tem como reduzir? Nossa. E aí, o que eu faço? Então, a gente passamos momentos desafiadores. Sou franca em te dizer, foi o momento que eu pensei, eu tenho que fechar as portas. Como que eu faço só não dever mais nada e para falir bonito? Para falir bonito, sabe? Era essa pergunta que eu fazia. Gente, que caminho que eu vou? Não tem para onde ir. Eu tenho uma dívida agora, eu tenho que pagar um imposto, eu tenho uma dívida para trás, eu tenho que pagar um imposto, eu não tenho receita. O que eu faço? E como que eu faço para fechar as portas dessa empresa com trocentos funcionários, trocentos clientes, trocentas famílias, e para fechar de forma digna e, sei lá, não tem como. O que eu faço? Inclusive, contratei uma consultoria para ver como é que eu pude. A gente ouve muito falar sobre RJ, né? Recuperação judicial. Não é tão bonitinha essa palavra? Nossa, não. como que eu faço? Parece que tem RJ, daí tá tranquilo, tá resolvido, né? Tipo... Não, que você ganha um fôlego e tal, para você recuperar teu negócio e tal. Aí eu vou contratar uma consultoria para ver se é possível fazer uma recuperação judicial, alguma coisa. Juro por Deus. Naquele momento foi... E aí o cara chegar para mim e falar assim, Elisângela, você não tem dívida suficiente para isso. O teu endividamento, por que eu não tenho? Mas daí, beleza, é só gastar mais. Mas qual que é o problema, Rafael? O endividamento, se você deve para Receita, para governo, não conta para RJ. Para funcionário, não conta para RJ. Você tem que dever para fornecedor, para banco, para fornecedores. Você tem que ter endividamento com esse público. O funcionário, justiça, governo, não conta. Tudo que eu digo. E qual que era a minha dívida? Puro governo, quase. Governo e funcionário. Tipo, se eu fosse fechar, ia rescisões de muitas pessoas, né? Não tinha possibilidade, não tinha o que fazer. Daí, o que ele falou, Elisângela? Se você hoje fecha as portas, né? Hoje você tem uma dívida, você tem um problema, mas você está faturando. Se você hoje fecha as portas, você não vai ter nenhum faturamento. E a dívida vai existir, os funcionários vão continuar cobrando, você não vai ter paz na tua vida. Então, o que você tem que fazer? Tipo a Dolly no Nemo, sabe? Continue a nadar. E continua a nadar. Meu Deus. E assim, uma coisa que eu senti falta, né? A empresa, ela não tem sócios. O Grupo Líder Segue não existe sócios. Eu sou a única a administrar os negócios. Então, eu não tinha com quem compartilhar a minha dor naquele momento. Eu não tinha com quem falar, cara, eu não tenho, o que nós vamos fazer? Ô, fulano, vamos sentar aqui, vamos fazer uma reunião aqui, como é que fala? Hoje tem os acionistas, né? Vamos sentar nessa mesa aqui, cada um dá uma ideia, o que a gente vai fazer para resolver esse BO? O que a gente vai fazer? Não, eu tinha que pensar o que eu vou fazer.
com a ajuda, óbvio, né, do jurídico, que eu contratei, jurídico tributário, que começou a atuar junto comigo, com a nova contabilidade, que daí eu já tinha trocado de contabilidade, com essas ajudas, com esse consultor que veio para me dar um norte, né, mas que falou para mim que eu não tinha outra saída a não ser continuar nadando, diminuir despesa e tentar aumentar faturamento. A receita do bolo era essa, né? Não desistir. Aí é simples, né? Mas Você aí falou também mas aí assim, nesse momento eu sentia muito essa falta de ter uma pessoa que também estivesse junto comigo no negócio para me ajudar a achar soluções, sabe? A sociedade às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Porque às vezes no momento tem as confusões, as brigas e tudo mais, mas às vezes tem momentos que, se for uma boa sociedade, é mais uma pessoa pensando, é mais uma pessoa carregando nos ombros o fardo daquele momento. Exato. E eu sentia aquele fardo muito pesado nas minhas costas. Eu sentia muito peso. Daquele fardo psicológico, emocional, a pandemia, tudo fechado, Nossa, muita coisa dívida e tudo mais, muita coisa envolvida, e eu sentia aquele fardo muito pesado. Eram noites em claros, eram momentos que eu não conseguia descansar, eram momentos muito estressantes, muito mesmo. Assim, para mim foi o pior momento, foi o mais desafiador. Mas hoje, graças a Deus, assim, continuei a nadar, fui organizando a casa, fui vendo o que eram as prioridades, fui buscando novos contratos, novos clientes, né? Você tem que sair quando você está no meio de um problema. Isso também foi uma experiência que eu tive nessa situação. Você tem que conseguir sair do meio do olho do furacão, porque você estando ali, você só enxerga o problema, só o problema, só o problema, só o problema. E eu tive que sair daquele problema, eu tive que, puxa, deixar lá. Tá lá o furacão, vai sair, vai explodir, vai explodir. Mas eu tenho que sair daqui, eu não posso ficar aqui, que senão ele vai explodir, vai me queimar. Eu vou me queimar, vou morrer aqui. Isso é muito difícil para o empresário. Sim. Quando você está no meio de um problema grande, você conseguir ter o controle emocional, ter a sabedoria de entender o que é o prioridade, o que não é prioridade, o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial, entender tudo isso, entender que você precisa sair daquele miolo, daquele olho do furacão, você precisa sair dali. Não adianta você ficar ali se remoendo, você tem que sair, né? Por mais difícil que seja, para você conseguir enxergar de forma mais clara. E eu consegui fazer isso e consegui fazer com que a empresa recuperasse o fôlego. Nós ainda temos reflexo, porque a pandemia faz o quê? 5 anos? Já faz 5 já. 5 anos. A gente ainda tem reflexo. Eu ainda tenho lá o meu carnê com a Receita Federal. Infinito. Infinito. 145 meses, né? Esperei, lógico, abrir um refis com desconto lá de multas e juros, porque realmente a dívida era um valor exorbitante, e aí com essa redução que a gente conseguiu, que a pandemia ajudou, né? Porque eles abriram refis e tal, negociações para a questão dos impostos atrasados, e fiz lá meu parcelamento eterno com a Receita. A empresa está cumprindo com as obrigações legais, trabalhistas, fiscais. Agora a gente está respirando, a gente está tendo fôlego, e superei, né? Legal. Foi um momento bem desafiador, mas foi um momento de muito reflexão, muito peso nos ombros. Eu falo, né? A gente fala hoje em dia muito da saúde mental, né? Que a nova NR, não lembro agora o número da NR. Não sei. Nova NR que temos aqui, que fala sobre a saúde mental do colaborador, que a empresa tem que cuidar do colaborador, da saúde mental do colaborador, enfim, que veio em decorrência da pandemia também, essas questões emocionais, essas questões mentais. Mas quem cuida da cabeça do empresário, né? Quem cuida da nossa saúde mental? Ele que se vire, né? Então, assim, eu sempre falo, às vezes estou conversando com a minha gestora, né? Que a gente tem muitos, realmente, é um fato, né? Muitos funcionários que hoje não têm um equilíbrio emocional para lidar com certas circunstâncias, né? Com certos problemas. O problema, às vezes, não é tão grande, ao nosso ver, mas já desestabiliza o colaborador. Você tem que entender o lado dele, tentar proporcionar para ele essa questão da saúde mental. Mas, diante de todo esse cenário que, às vezes, o empresário vive, diante de ter a responsabilidade de sustentar tantas pessoas, tantas famílias, de dar conta de tanta coisa e não saber para onde ir, haja saúde mental, viu? E quem está cuidando a nós? A gente tem que cuidar por nós mesmos, né? Exatamente. Nossos gatilhos emocionais não podem disparar de forma alguma. Exatamente. Porque senão... Não dá pra gente pifar de jeito nenhum. Não dá pra gente pifar, porque se os nossos gatilhos dispararem, é uma equipe inteira disparada.
Então, é algo também que a gente tem que lidar no dia a dia como empresário. Bem difícil. E para a gente chegar aqui no final, o que você enxerga daqui para frente? Você chega a fazer um planejamento? Eu sei que muita coisa surgiu no meio do caminho que fez mudar a rota, mas ali para 5, 10 anos você tem uma visão disso? O que você imagina para esse tempo? Eu acho que é um tempo que agora a empresa está bem, teve o prazo de maturação do negócio, de firmar realmente a marca, de firmar o Grupo Líder Segue, né? Também um tempo de aprendizado meu, um tempo de posicionamento meu como gestora desse negócio. Conseguir hoje trazer junto outras pessoas que estão somando a equipe. E nosso propósito, nossa meta, nossa visão há 5 anos é a gente realmente quebrar o teto de vidro. Porque eu penso assim, a sensação que eu tenho é que a gente chegou até aqui e existe um teto de vidro, né? Em razão das circunstâncias que foram acontecendo, em razão da questão da pandemia, em razão dessas questões aí financeiras, em razão da questão de começar um negócio sem entender nada de negócio e ter que aprender no meio do caminho, em razão de ser mulher no segmento masculino, tudo isso me trouxeram até aqui, né? Eu vejo que o Grupo Líder Segue tem uma capacidade gigantesca de expansão, muito grande, mas eu enxergava ainda aquele teto de vidro, que você olha para cima, você vê o céu. Mas você não sabe como quebrar aquele teto, né? Você como que eu faço para chegar no céu? Como que eu faço para ultrapassar essa barreira? Como que eu faço para quebrar esse teto de vidro? E hoje eu vejo, sim, muito claramente que nós estamos quebrando, conseguindo quebrar. E a gente vai conseguir avançar. Nossa meta escolta, a gente está já focando em aumentar a frota, aumentar o time e atender cada vez mais, buscar novos parceiros para a questão da escolta armada e atender cada vez mais o Brasil todo. Está presente o Grupo Líder Segue em cada local desse Brasil aí, os carrinhos circulando, escoltando os caminhões, trazendo segurança para os caminhoneiros, para as empresas, para quem produz os produtos, para os fabricantes e tudo mais. Então, para nós, o Brasil é o limite. Mas na parte de terceirização de mão de obra e vigilância armada e tudo mais, como a gente tem uma autorização nesse primeiro momento que é limitada ao estado do Paraná, a nossa ideia é atuar em todo o estado do Paraná. Sair aqui de Curitiba e região metropolitana, que é a nossa atuação atual, né? Hoje nós atuamos em Curitiba e região metropolitana, mas abrir o leque aí, começar a expandir de cidade em cidade, e abrindo ali o raio de atuação e atuar em todo o estado do Paraná. Então, essa é a nossa meta para os próximos anos. E aí, dali para frente, né, a gente vai abrindo. Vai vendo. Sudeste, vai indo, né? Então, é isso que eu vejo muito claro, que eu estou conseguindo, esse teto de vidro já não existe mais. Agora é só a gente crescer e ir adiante, porque o que eu tinha que passar, as experiências que eu tinha que ter, os aprendizados que eu tinha que ter, eu já passei, óbvio, vou aprender mais coisas, vou aprender mais, vou passar por outras situações, mas o que me trouxe nesses 16 anos até aqui é o que vai me fazer eu ir muito além. Né? Com certeza. Então, é isso que eu vejo para o nosso futuro. Que legal, pô. Muito obrigado pela tua participação, por compartilhar, nossa, bastante coisa, muito legal saber a trajetória, pra gente perceber, né, que às vezes as coisas elas vão acontecendo, só que a gente tem que também agarrar as oportunidades. Sempre que você teve uma oportunidade, você agarrou, você foi atrás, você continua até hoje aprendendo, fazendo as coisas. Então, acho isso muito legal. Só te agradecer aí pela participação. Tenho certeza que vai agregar bastante para quem assistir aí. Eu que agradeço, então, pela oportunidade, Rafael. Eu fiquei bem... Me senti honrada pelo convite e estou à disposição para outros que achar necessário, outros temas ou compartilhar outras ideias também. Foi muito legal participar hoje e te agradeço por estar aqui hoje com você. Muito obrigado. Agradecer também quem assistiu aqui. Espero que tenham gostado. Já deixa o like, já compartilha com mais pessoas aí. Muito bom ver vocês por aqui e a gente se vê num próximo.